Sabia que quando você adoece por causa do trabalho, pode ter direito a ser indenizado por todos os danos que a doença te causou? Essa indenização vai ser paga pela empresa, mas não é todo mundo que tem esse direito. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o que é considerado uma doença do trabalho, quando você vai ter direito a ser indenizado pela empresa e no fim eu vou te entregar um passo a passo de como solicitar essa indenização. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Antes mesmo de entrar nas indenizações, a gente precisa entender como identificar se essa doença que você tem é uma doença do trabalho. Isso porque para ter direito à indenização, você vai precisar comprovar a ligação entre a doença e as atividades que você exerce ou que exercia no trabalho. Para entender essa relação, o primeiro passo é analisar os fatores de risco e as condições de trabalho às quais você está ou estava exposto. Pausa aí o vídeo e pensa em tudo o que você faz no seu trabalho. Tem alguma dessas coisas que você faz que pode ter sido a causa dessa doença? Por exemplo, lá no seu trabalho você faz movimentos repetitivos, você carrega muito peso, você trabalha em uma postura inadequada, ou então você tem contato com algum tipo de substância química nociva? Tem alguma coisa desse tipo lá no seu trabalho? Se sim, se tem algo no seu trabalho que pode ter te levado a adoecer, já tem grandes chances de realmente ter sido o trabalho o principal fator que te levou a adoecer. Outra coisa que você precisa pensar é se essa doença já não é algo que você tinha antes de entrar lá na empresa. Muita gente entra em contato aqui com o escritório dizendo que adoeceu no trabalho depois de 3 ou 4 meses ali na empresa. Aí quando a gente vai ver, tem lá outros trabalhos que a pessoa fez, né, de vários anos, né, fazendo a mesma coisa. Gente, dependendo da doença, dificilmente você vai desenvolver, você vai adoecer ali em 3, 4 meses de trabalho, tá certo? Principalmente em se tratando de doenças nos músculos, ossos e tendões. Elas costumam precisar de muito tempo de exposição àquelas atividades de risco para que realmente a doença possa se desenvolver. Então, se você está trabalhando há pouco tempo, né, alguns meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, é bem difícil, né, que a sua doença seja uma doença do trabalho, né? É bem possível que não esteja relacionada ao trabalho. Além disso tudo, é fundamental ter um diagnóstico médico que comprove que você realmente tem a doença e, de preferência, ter também um relatório descrevendo as possíveis causas dessa doença. É importante lembrar que nem sempre é fácil estabelecer essa relação, né? Em alguns casos, pode ser necessário até contar com a ajuda aí de um médico do trabalho ou então de um perito especializado para analisar, né, para identificar aí quais foram esses fatores de risco, né? O que é que está ligado aí ao seu adoecimento. Lembre-se de que esse diagnóstico e relatório, né, são fundamentais para embasar aí o seu pedido de indenização. Então, não deixe de procurar um médico, né, de aprofundar aí o seu diagnóstico, né, e obter aí esses documentos, né. Assim que você perceber os principais sinais dessa doença, é importante que você procure médico, né, procure um profissional. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender isso aí melhor na prática. Imagine aí que o seu Carlos é um digitador que passa várias horas por dia trabalhando ali, né, digitando, e ele acabou desenvolvendo uma lesão por esforço repetitivo, uma LER. Nesse caso aí, a LER do seu Carlos foi no punho. Provavelmente essa doença está ligada aí ao trabalho que o seu Carlos desempenhava, né? Ela está diretamente ligada às atividades que o seu Carlos desempenhava no trabalho, já que a repetição dos movimentos é um fator de risco conhecido para esse tipo de problema, né? É um fator de risco conhecido para desenvolver uma LER. A mesma coisa aconteceria se o seu Carlos trabalhasse aí na construção civil, carregando muito peso durante aí alguns anos, vamos dizer aí que ele trabalhou 5 anos e aí desenvolveu uma hernia de disco. Novamente, é possível estabelecer uma relação direta entre a doença e o trabalho, uma vez que pegar muito peso e se agachar de forma repetida são fatores de risco para problemas na coluna.
Agora imagina aí que o seu Carlos trabalhe em um escritório, né, e desenvolve uma diabetes. Nesse caso, a doença não tem relação nenhuma com o trabalho, né, já que a diabetes geralmente é causada por fatores como genética, má alimentação e sedentarismo, né, que não estão diretamente ligadas às atividades que ele desempenhava ali no emprego. Deu para entender direitinho? Me conta aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida de como é que você faz essa identificação, que aí eu mesmo vou te responder. Antes de continuar e de te mostrar quando você vai ter direito à indenização, a gente precisa conversar um pouco mais sobre essa questão da relação da doença com o seu trabalho. A lei diz que existem 3 órgãos, né, em 3 momentos que podem reconhecer que essa sua doença foi causada pelo trabalho, que essa doença que você tem é uma doença do trabalho. O primeiro momento é pela própria empresa, naqueles exames periódicos, ou então quando você entrega algum atestado confirmando sua doença. A própria empresa, através do médico do trabalho, né, lá do setor de medicina do trabalho, pode reconhecer ali a relação da doença com o trabalho e emitir a comunicação de acidente de trabalho, a CAT. Mas eu já vou te adiantando que, infelizmente, isso quase nunca acontece, tá certo? A maioria das empresas vai lutar até a morte contra esse reconhecimento, né? E vai fazer de tudo ali para negar que você adoeceu por causa deles. Aí entra o segundo momento, que é quando você coloca um atestado médico de mais de 15 dias. Nesse cenário aí, você vai ser encaminhado ao INSS e lá você vai passar por uma perícia. Se a sua doença for reconhecida como uma doença do trabalho, o INSS vai dar um tipo de benefício diferente. Para isso daí, é importante que no dia da perícia você leve a CAT, que pode ser emitida pelo sindicato ou então pelo médico aí que te acompanha. Se o INSS reconhecer a relação da doença com o trabalho, ele vai te dar o benefício de espécie 91, que é o benefício por incapacidade temporária acidentário. Ele é popularmente conhecido como auxílio-doença acidentário. Agora, se o INSS não fizer isso, se ele não reconhecer que a doença foi causada pelo trabalho, vai caber à Justiça do Trabalho fazer isso. Ou seja, para conseguir confirmar que você tem uma doença do trabalho, você vai precisar mover um processo contra a empresa e lá é que isso daí vai ser analisado. Nesse processo na Justiça do Trabalho, você vai passar por uma nova perícia, né, uma perícia mais completa, né, e por um médico lá da confiança do juiz. Esse médico vai analisar toda a sua documentação médica, vai analisar os documentos da empresa, vai estudar o seu ambiente de trabalho e vai emitir um laudo, né? Nesse laudo, ele vai dizer se você está doente ou não, se a sua doença está ligada ao trabalho ou não e quais são as consequências dessa doença na sua vida. Esse laudo é uma das provas mais importantes em um processo desse tipo. Eu falei tudo isso aqui para você entender que dizer se a doença é ou não uma doença do trabalho não é uma coisa simples, né? E vai depender aí de todas essas etapas. Mas uma coisa que você precisa sempre lembrar é que é muito importante focar no seu tratamento, né? Fazer aí um acompanhamento regular com o seu médico. Só assim é que você vai ter uma documentação bem robusta, bem forte, que mostra aí a sua doença. Agora que você já sabe como é que vai ser essa identificação de uma doença do trabalho, vamos entender aqui quando você vai ter direito a ser indenizado. Basicamente, existem 3 requisitos para que você tenha direito à indenização. Você vai precisar provar que adoeceu, vai precisar provar que a doença esteja relacionada ao trabalho e vai precisar provar que a empresa teve culpa pela doença ou então que você trabalhava em uma atividade de risco. Se comprovar que preenche esses 3 requisitos, você vai ter direito à indenização por todos os danos que você sofreu. E muita atenção, se você não puder provar que preenche esses requisitos, não importa a gravidade da doença, você não vai ter direito à indenização. Vamos ver aqui cada um desses requisitos. O primeiro requisito é provar que adoeceu. Para fazer isso, você pode utilizar atestados médicos, relatórios e receitas médicas. Você também pode utilizar os laudos do INSS, caso tenha se afastado. E também o prontuário do médico que te acompanha e o prontuário do setor de medicina do trabalho da empresa. É bem importante que, desde o primeiro dia de tratamento, você vá se resguardando e separando todos os documentos médicos. Coloca tudo isso aí em uma pasta e, de preferência, já vai tirando foto ou até escaneando esses documentos para não ter o perigo de você perder. No momento em que você decidir que vai correr atrás dessas indenizações pelo que você sofreu, solicita o prontuário lá dos profissionais que te acompanham. Quanto mais documentos que você tiver aí que comprova o seu adoecimento, melhor.
Além de provar que adoeceu, você também vai precisar mostrar que o seu adoecimento está diretamente ligado a fatores no seu trabalho. Você precisa mostrar que a sua atividade, né, o seu ambiente de trabalho, ou algo lá no trabalho, foi responsável pelo seu adoecimento. Você precisa provar que existia algo lá no seu trabalho que pode estar ligado ao adoecimento. Para saber como provar, você primeiro precisa se perguntar o que te levou a adoecer. Lembra lá no começo do vídeo que eu pedi para você parar, você pensar nas coisas que faz lá no seu trabalho, né, e que pode estar ligado ao seu adoecimento? Então, agora você precisa pensar como vai provar que realmente fazia essas coisas. Por exemplo, imagina que o seu Carlos, que trabalha em uma empresa de departamentos como fiscal de loja, sofreu uma tendinite. Pelo que o seu Carlos vinha relatando, o médico que o acompanha concluiu que os principais fatores que levaram ele a adoecer foi o fato de não ter uma cadeira adequada, né, pelo fato também de realizar movimentos repetitivos, né? O seu Carlos, ele estava ali controlando as câmeras da loja com aqueles controles joystick. Isso aí fazia com que ele tivesse sempre movimentando ali o punho durante várias e várias horas por dia. O seu Carlos vai poder provar isso daí, provar essa exposição, tirando fotos do local de trabalho, né? Fotos da cadeira. Ele também pode utilizar testemunhas, né, que confirmem quantas horas ele trabalhava por dia, né, que ele trabalhava mexendo ali naquele joystick. Isso aí, ó, você está conseguindo perceber que a relação, né, da doença com o trabalho vai variar de acordo com o caso. É por isso que é bem delicado eu te passar uma lista completinha do que você precisa ter, né? Porque as provas vão variar muito de acordo com o seu caso, né? O que você precisa ter em mente é que pode utilizar documentos internos da empresa, prints de aplicativo de conversa como WhatsApp, e-mails, gravações de áudio, vídeos e testemunhas também. Tudo isso aí serve de prova. Também tem uma prova que é muito importante e que eu diria aqui que é uma das provas mais importantes, que é a comunicação de acidentes de trabalho, a CAT. Se você não sabe o que é a CAT, a gente tem outro vídeo aqui no canal falando especificamente sobre ela, né? E eu recomendo que você assista depois. Mas basicamente a CAT é uma comunicação feita ao INSS sobre a ocorrência de um acidente ou doença do trabalho. Apesar de ter essa obrigação, a maioria das empresas não abre a CAT, né? E aí o que você precisa fazer é buscar ajuda lá no sindicato da sua categoria, ou então lá no Sereste, né? Ou até mesmo do médico que te acompanha. Isso aí porque a lei permite que outras pessoas, além da empresa, abram a CAT. Você pode então lá pedir ajuda no sindicato, pede ajuda aí, orientação também sobre a emissão lá no Sereste, mais próximo da sua região. Se você não conseguir em nenhuma dessas instituições, você pode pedir ajuda ao médico que te acompanha, ou então você mesmo emitir aí pela internet. Além de provar que adoeceu e a relação da doença com o trabalho, para você conseguir responsabilizar a empresa, para você conseguir que a empresa pague uma indenização, você precisa mostrar que ela teve culpa. Mas calma, essa culpa é bem mais ampla do que você deve estar pensando. Imagina aqui que o seu Carlos trabalhou durante 4 anos como gerente de RH. Apesar de ser um gerente, o seu Carlos não tinha ninguém na equipe dele, tinha que fazer tudo sozinho. E como ele era chefe daquele departamento, ele trabalhava mais de 8 horas por dia. Era comum ver ali o seu Carlos trabalhando 11, 12 horas por dia. Ele avisou várias e várias vezes para a empresa que precisava de ajuda, né, que precisava contratar pessoas para sua equipe, mas nunca liberaram verba para isso. E aí o resultado foi que o seu Carlos burnoutou, adoeceu mentalmente. Nesse caso, a empresa em que ele trabalhou pode até não ter desejado esse resultado, mas ela assumiu o risco de que isso poderia acontecer. Você concorda? A lógica dessa culpa, né, que a gente precisa observar é no sentido de que a empresa agiu de maneira negligente, né, que foi descuidada e não se atentou aí às melhores práticas de saúde e de segurança no trabalho. A ideia aqui é você pensar que a empresa falhou no seu dever de cuidado. E aí as provas disso vão depender muito, né? Vão depender do que acontecia efetivamente na prática. Caso a empresa não tenha culpa pelo que aconteceu, você ainda pode ter direito à indenização. Mas isso aí vai depender da atividade que você desempenhava e também da doença que você tem. Por exemplo, tem algumas profissões que têm um alto índice de certos tipos de adoecimento. A empresa
ao expor os funcionários a esse risco acentuado, esse risco elevado, assume que pode ser que aqueles camaradas ali adoeçam. Elas estão lucrando com a exposição dos funcionários àquela atividade nociva. Então é por isso que nesses casos a empresa vai ter que indenizar mesmo que ela não tenha culpa. Um exemplo de quando isso acontece é quando um bancário ou então um digitador adquire uma LER-DORT, uma lesão por esforço repetitivo, que são problemas osteomusculares, né, como tendinite, síndrome do manguito rotador, síndrome do túnel do carpo. Como esses profissionais trabalham com muito movimento repetitivo, com muito esforço excessivo, se eles adoecem, o banco vai se responsabilizar mesmo sem culpa. Você viu aí quais são os 3 requisitos básicos para responsabilizar a empresa pelo seu adoecimento. Se você não preencher esses requisitos, não importa a gravidade da doença, você não vai conseguir uma indenização. E aí lembrando, não basta preencher os requisitos, tem que provar que preenche. Agora que você já sabe quando pode ter direito à indenização, eu vou te entregar aqui um passo a passo de como você vai solicitar isso. Assim que perceber os sinais da doença, né, você tem que procurar um médico para obter aí um diagnóstico, né, aprofundar no diagnóstico, fazer aí o tratamento. Pede aí também um relatório detalhado, né, que explique aí, se possível, a relação, a possível relação entre a doença e essas atividades que você exercia no trabalho. Esses documentos aí são fundamentais para dar início a um processo como esse. Com esse documento em mãos, informa lá a empresa sobre a doença, né, apresenta ali para ela o atestado, o relatório, né, que comprova aí a sua doença. O ideal é que você formalize isso por escrito, né, pelo e-mail, pelo WhatsApp, ou então que você grave mesmo com seu celular. E aí existem aqui 2 formas para você conseguir uma indenização, né? A primeira é através de uma ação judicial e a segunda é através de um acordo extrajudicial. A ação judicial é quando você entra com um processo na Justiça do Trabalho lá contra a empresa, enquanto o acordo extrajudicial é uma negociação diretamente com a empresa, sem a necessidade de acionar a justiça. Nos casos de doença do trabalho, a regra é que você vai mesmo precisar ir para a justiça, porque dificilmente a empresa vai querer fazer um acordo, né? E quando ela quer, dificilmente esse valor é justo. E aí, para ter sucesso nesse pedido de indenização, é importante reunir o máximo de provas e documentos que comprovem, né, a relação da doença com o seu trabalho e também essa culpa da empresa. Também pegue aí os relatórios médicos, né? Se possível, converse com seus colegas de trabalho para analisar a possibilidade de serem testemunhas. Procure aí os registros de ocorrência, né? Fotos e vídeos aí do ambiente de trabalho. Tudo que possa aí fortalecer o seu caso é importante, né? Aí vem aqui comigo, presta bem atenção agora. A busca por uma indenização por doença do trabalho pode ser um processo extremamente complexo. Por isso é fundamental contar com o apoio de um advogado especialista, né, que possa te orientar aí em todas as etapas do processo, né, auxiliar também na coleta de provas, né, na elaboração aí dos documentos e inclusive na negociação com a empresa. Aqui no canal a gente tem um vídeo mostrando o que você deve levar em consideração na hora de contratar um advogado trabalhista. Eu vou deixar esse vídeo aqui do lado e eu recomendo que a seguir você assista. Assim não corre o risco de você contratar um advogado ruim. Se gostou do conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir, um abraço e vai lá ver o próximo vídeo.